Depois das denúncias contra o presidente Michel Temer, surgem muitos questionamentos sobre quais os rumos da política brasileira. Você vai ver na reportagem a seguir como é o entendimento de especialistas sobre as possibilidades para a condução do governo depois de mais um escândalo. Foi no dia 7 de março que um dos donos da JBS, Joesley Batista, visitou o presidente Michel Temer no Palácio do Jaburu, em Brasília. O encontro durou cerca de 30 minutos, tempo suficiente para Joesley gravar uma conversa comprometedora, causa de uma das maiores tempestades do cenário político brasileiro, um patamar mais elevado da crise que toma conta do país. Depois de virem à tona as denúncias contra Michel Temer, ficaram no ar as dúvidas sobre o que pode ser do futuro do Brasil. Nas ruas, o grito de manifestantes pede a saída de Temer e até eleições diretas. Isso com muita unidade. É importante ser aqui. Direta já! Com uma resposta veemente, o presidente disse não à renúncia. Não renunciarei. Repito, não renunciarei. No Congresso Nacional, 8 pedidos de impeachment foram apresentados. A decisão agora fica na mão do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Que pode dar o encaminhamento ao pedido de impeachment, aos pedidos de impeachment, ou pode arquivá-los. Vai depender, claro, o resultado disso, qual vai ser a decisão dele, do tipo de pressão que ele vai sofrer, seja das forças políticas, seja das forças populares, da imprensa, da mídia. Para o especialista em direito eleitoral, são poucas as chances de acontecerem as eleições diretas, mas ele ressalta que são duas as possibilidades para a saída de Temer. Uma, que a cassação da chapa se dê por decisão do Tribunal Superior Eleitoral, naquele processo que já está pautado, que começa o julgamento agora em junho, e que analisa não esses fatos da delação da JBS, mas os fatos atinentes à campanha de 2014, se houve ou não uso de Caixa 2, se houve ou não alguma ilegalidade na aquisição do mandato. Outro caminho possível são os afastamentos decorrentes de motivos não eleitorais, que seria o impeachment ou a renúncia, por exemplo. Nessas hipóteses não há dúvida. A solução é aquela da Constituição Federal, do artigo 81, parágrafo 2º, portanto, as eleições indiretas. Na visão do cientista político, a saída de Temer por um processo de impeachment é pouco provável, já que o presidente da Câmara dos Deputados faz parte da base aliada. Olha, o impeachment é muito difícil que passe. Ele tem uma base que é essa base forte que tem aprovado reformas que não deixam de ser controversas. O impeachment demoraria muito tempo, estenderia uma crise que começava agora nesse momento a se estancar. De acordo com inquéritos instaurados no Supremo Tribunal Federal, são 3 os crimes cometidos pelo presidente Michel Temer: corrupção passiva, obstrução de justiça e organização criminosa. O criminalista Rodrigo Fegezer explica que, além dos crimes citados nos inquéritos do STF, outros delitos foram praticados pelo presidente. Seria possível caracterizar a conduta dele naquela conversa como prevaricação, nos termos do artigo 319 do Código Penal. Ele deixou de ter um agir de ofício, que seria inerente à conduta dele de agente público. Além disso, poderia se cogitar a ideia de uma quebra de sigilo de dever funcional, por ele ter supostamente o quê? Dito, acerca dos rumos que seriam tomados na economia naquela conversa com o Joesley. Ele ressalta o crime de responsabilidade, o mesmo que levou ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Um ponto que talvez fosse mais plausível de levar à queda do atual presidente seria a ideia de, novamente, um impeachment em razão de crime de responsabilidade, que na prática não é um crime, apesar de ter essa denominação, Levaria à perda do mandato e também à perda dos direitos políticos, Foi justamente por crime de responsabilidade que o Conselho Pleno da OAB votou pela abertura de processo de impeachment contra o presidente da República. O presidente da 36ª subseção da OAB, doutor Rodrigo Canelas, explica que essa prática ficou clara nos áudios entregues por Joesley Batista. Existem os outros crimes configurados também, porém o de responsabilidade é um que ele fica muito mais latente em razão até não somente do crime em si, mas do prejuízo que ele traz, uma vez que aquele empresário ele acabou tendo, obviamente, muito lucro numa operação até de câmbio, que ele acabou fazendo ato contínuo à informação recebida pelo presidente. Não é a questão tão somente
jurídica, né? Mas tem a questão política. O presidente da República hoje ele ficou sem condições políticas de administrar o Brasil. E a única forma de se evitar isto é através do impedimento, através do processo de impeachment, para que ele saia, se afaste e tenha aplicado aí, muito provavelmente, o que reza o artigo 81 da Constituição Federal.